Hoje aqui será concedida a ordem no seu segundo grau, ordem do presbiterado. Na vida da igreja, o primeiro grau da ordem é o episcopado. Não pensem que é o diaconato. É o episcopado, sendo o segundo grau, o presbiterado. É do ser da igreja. Jesus vem do Pai até nós pelo mistério da encarnação. Vivendo entre nós, se insere na realidade desse mundo. Em tudo realiza e ensina a fazer a vontade do Pai. E ao voltar para o Pai, ele diz através dos discípulos, dos apóstolos ali junto a ele, que serão enviados: como o Pai me enviou, eu também vos envio. A igreja se torna continuadora. No Espírito Santo, Jesus realizou a vontade do Pai. E a igreja, através dos seus ministros ordenados, continua a realizar a missão redentoro-salvífica de Jesus. O sacerdócio ministerial é participação no sumo sacerdócio de Cristo, o sacerdócio real, o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Esse que não tem começo, não tem fim, não tem genealogia. Não é porque nasceu nesta família de tradição sacerdotal que por tradição se torna sacerdote. Por isso o sacerdócio é dom. Ele é de natureza divina, colocado em nossa fragilidade humana. É da ordem de Melquisedeque. É do sacerdócio de Cristo. É dele que participamos. Fora dele, perdemos a autoridade deste ministério. Fica só a nossa limitação e a nossa fraqueza humana. Diácono Fernando Barbosa, você está para ser revestido da graça de Cristo, da força do Espírito Santo. Assim vamos rezar a seu favor hoje, a fé da igreja, aqui testemunhada por nós, na pessoa do bispo, do presbitério e da comunidade de fé reunida. Vamos hoje fazer o gesto da imposição das mãos. Vamos elevar a Deus a prece de ordenação. E nessa prece vamos pedir: dai a Ele o segundo grau da ordem sacerdotal. E isso é concedido pela graça de Cristo na força do Espírito Santo. Para dizer que o nosso humano é um instrumento para a graça de Cristo continuar agindo na vida da igreja, realizando a obra redentoro-salvífica. E é para significar também que o protagonismo é do Espírito Santo. É Ele que move a igreja na sua missão, de edificar desde já o reino de Deus, até que Ele tenha a sua plenitude na glória do Pai. Precisamos zelar da dignidade deste sacramento confiado a nós. Através dele, somos dispensadores dos dons de Deus, dos dons divinos. As pessoas vão buscar em nós, sobretudo, em nós sacerdotes, os dons divinos. Elas não vão buscar em nós grandezas humanas, habilidades humanas.
vão buscar em nós aquilo que é próprio do sacerdote. Sendo um homem de Deus, sendo um homem de oração, sendo um homem da intimidade com Deus, ele é um canal para transmitir ao povo de Deus os seus dons. O dom da bênção, o dom da palavra, o dom do amor, o dom do perdão, o dom da consolação. Isso pelos sacramentos e sacramentais. Gosto nas cenas bíblicas, quando Jesus passava, as pessoas tinham certeza que se tocasse na veste dele, alcançaria a graça pela atitude de fé. As pessoas vão a um sacerdote em atitude de fé, sabendo que dele emana de Cristo os dons, as graças, as bênçãos que elas tanto desejam receber. Sobretudo naquele momento, às vezes, muito crucial de sua vida, que muito precisam de sentir a proximidade de Deus. E o sacerdote é chamado a ser esse homem, que as pessoas possam experimentar nele a proximidade de Deus. Porque é um homem de fé, é um homem de oração. É visto nele a intimidade com Deus. E as pessoas sabem que poderão sentir mais a proximidade de Deus através dele que está próximo de Deus. Então as pessoas buscam no sacerdote um caminho de maior proximidade com Deus. Esta é a nossa missão. Essa deve ser a nossa busca, ter intimidade com Deus, e a carta aos Hebreus diz, nas coisas de Deus. Usou essa expressão tão curiosa. Tudo que é próprio de Deus que nós somos chamados a oferecer à comunidade. Entre sacramentos, sacramentais, bênçãos e tudo mais, que vem de Deus como dom, que vem de Deus como graça. Para o rito de ordenação é dito, o sacerdote é chamado a congregar a família da fé e a conduzi-la a Deus, por Cristo no Espírito Santo. Por isso, nos diz que o sacerdote deve buscar cada vez mais, para o sacramento da crisma, diz configurar-se a Cristo, moldar-se a sua vida, conformar, aqui vai dizer conformar, lá fala configurar. O sacerdote é chamado todos os dias a conformar a sua vida com Cristo, até atingir aquela estatura que Paulo testemunhou. Já não sei se sou eu que vivo ou se é Cristo que vive em mim. Ou talvez no momento em que Paulo faz assim uma grande retrospectiva da sua vida, e tem certeza que realizou bem seu apostolado. Ele diz, para mim seria até melhor voltar para o Pai agora, seria de grande uma vantagem. Mas para o vosso proveito é melhor que eu permaneça mais entre vós. Então nós temos que pensar para o proveito do povo de Deus, a sua igreja, a família da fé. Sairmos ou estarmos presentes, edifica para o vosso proveito, não é para o meu proveito, diz Paulo. Que o sacerdócio a nós confiado é para que a comunidade possa dele usufruir. Por isso ele é constante serviço, e gosto quando se refere ao Papa, que diz que quando se dá ministério, aumenta o compromisso de servir na vida da igreja, de doar-se por inteiro. E nesse conformar-se a Cristo hoje vai dizer, sobretudo, ele que por nós se entregou na cruz. Por isso, ao dizer do Papa, diz servo dos servos. O que primeiro ensina a igreja a ser servidora. Para que todos que têm ministério na vida da igreja saibam que esse ministério é autoridade, não poder. Deve ser reconhecido porque é praticado na autoridade divina do sacerdócio de Cristo. Não é poder humano que muito fácil se torna arrogante, pode se tornar uma tirania e um clericalismo. Pode fazer da pessoa um autoritário na vida da igreja, um distante.
Mas a autoridade do sacerdócio é a proximidade. É o fazer-se presente, é o mostrar-se servidor. Outro dia tive a oportunidade de proferir uma reflexão no encontro, um grande encontro da APAC, relacionada com as pessoas em situação de privação de liberdade que padecem os cárceres. E ali pude falar. Podemos ter aparentemente sobre nós qualquer vestimenta, se nós estamos a serviço do Evangelho. Mas a vestimenta que subjaz, que ela seja sempre o avental, seja o nosso espírito de serviço e disponibilidade. Não esqueçamos que a vestimenta que subjaz na vida do sacerdote é o avental. É um homem do serviço e da doação. Você, Fernando, ao escolher os textos, os textos bíblicos a serem proclamados, teve a ousadia de buscar os textos que se referem ao bom pastor e que na liturgia se fazem presente na solenidade do coração de Jesus, o bom pastor. Gosto muito de desenvolver a reflexão com esse lastro necessário. Ela brota da palavra proclamada e deve percorrê-la. E uma das horas que for perguntar ao sacerdote se ele quer mesmo, ao candidato, né, se ele quer mesmo se deixar revestir do segundo grau da ordem, primeiro vai dizer, para apacentar, que é o evangelho escolhido, para apacentar o povo santo de Deus. Depois vai dizer, para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Nós não levamos, não é a nossa palavra ao coração das pessoas, que a nossa palavra pode estar muitas vezes eivada, né, de muitos subjetivismos que nos condicionam. Mas levar a palavra de Deus ao coração das pessoas com toda a sua força, só ela é capaz de converter as pessoas. Só ela é capaz de gerar discípulos de Cristo. Depois de comerem com eles, veio esse evangelho. Tanto podemos ir à instituição da Eucaristia, como podemos ir ao capítulo 6 de São João. Jesus pergunta a estes que comeram com ele, dentre eles Pedro, que aqui não é meramente uma pessoa, é a igreja. Quando Jesus se dirige a Pedro, ele está se dirigindo à igreja discípula. No primado de Pedro, aqui significando a sua unidade, a unidade e a comunhão da família de Deus. Por isso o sacerdote está a serviço de congregar a família de Deus. Porque ele exerce o seu ministério na mais estreita comunhão com o ministério do bispo, com o colégio episcopal. Então, depois de comer com eles, comer com Jesus, tem a sua expressão máxima na Eucaristia, que deve estar no centro da vida do sacerdote. Não realizar superficialmente um rito, mas tomar parte na memória. É ver Cristo se entregando na cruz para a nossa salvação toda vez que que a Eucaristia é celebrada e sentir que nós estamos ali no altar da cruz, nos doando com Cristo que se doou por nós. Jesus, na verdade, depois sabemos que na Eucaristia Cristo sempre diz, somos chamados a tornar-nos um com Ele. És capaz de tornar-se um comigo? Sabemos que no capítulo 6 de João, muitos acharam duro demais tornar-se um com ele. E muitos foram embora a partir daquele momento. E Jesus perguntou, vós quereis ir embora também? E Pedro lá, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. E é o mesmo Pedro que tem certeza com quem está. Quando responde a Jesus, tu és o Messias, o Filho de Deus.
É esse Pedro que no final do capítulo do Evangelho de João, da narrativa de João, antes de Jesus voltar para o Pai, é chamado em nome da igreja a manifestar a Jesus o seu irrestrito amor. Aqui não precisamos acrescentar muito ao que o texto diz, na sua primeira compreensão. Simplesmente criando uma relação direta, que a igreja tem que ter por Jesus um amor verdadeiro e irrestrito, para viver na intimidade com Ele e com Ele ingressar na glória do Pai. Então Pedro, as 3 afirmações, tu me amas, corresponde também às 3 negações. Não podemos ser discípulos da negação. E Pedro leva lá nas negações a nossa fraqueza. E aqui, a fé límpida que nós somos chamados a ter. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Devemos entender que Jesus, uma das interpretações do texto bíblico na exegese, que pode ser também, tens por mim um amor filia, que nós entendemos que Jesus falou, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. É como que Jesus perguntasse a Pedro, dei a vida pela igreja, és capaz, igreja, de dar a vida por mim? A nossa fé não pode ser uma fé superficial, que foge dos compromissos, que foge da doação, mas deve ser uma fé capaz de doação. Doar a vida, ter um amor de filia com Jesus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. E lembre, Fernando, você escolheu que depois Jesus dialoga com Pedro e fala do desfecho do seu apostolado. Quando eras novo, ias para onde queria, fazias o que querias. Padre Paulo falou que você hoje se mostra maduro na fé. A segunda leitura vai dizer que deverá sair daqui um ancião, mais do que maduro, com a autoridade do Senhor, ainda que você seja jovem, mas você vai sair daqui hoje revestido de um ministério, do ministério presbiteral, que o faz um ancião junto à comunidade de fé, chamado a se colocar diante dela com essa maturidade espiritual, humana e espiritual de um ancião, para conduzir, estar à frente dessa comunidade. Mas acredite na autoridade da graça de Cristo. Acredite na autoridade do Espírito Santo. Não acredite em você. Você é muito jovem e com pouco discernimento para questões muito complexas com as quais você vai deparar. Mas entenda que a sua maturidade vem da graça de Cristo, o seu tornar-se ancião. Você vai prostrar, aqui está colocado o tapete para que daqui a pouco você possa se prostrar, fazendo a sua entrega total, fazendo morrer esse homem com suas vontades próprias, com seus subjetivismos, com seus interesses particulares, para que outros possam te cingir. Você hoje, na vida da igreja, a serviço do Evangelho na vida da igreja, você é chamado a deixar ressoar na sua vida o que Jesus diz, outros te cingirão e te levarão para onde não queres ir. Ou seja, a sua vontade, na sua prostração, ela aqui deve morrer e nascer o sacerdote disponível, para onde a igreja precisar desse sacerdote, sem escolha, sem interesses prévios. Gostaria de estar aqui ou ali, porque aqui ou ali eu vejo mais vantagem. Se tiver que escolher um lugar preferível, que escolha o lugar onde a evangelização tenha mais desafios. Faça isso como atitude de serviço. Não queira ir para um lugar onde você vai ter uma vida mais cômoda,
onde tudo é mais fácil, onde tem mais recurso financeiro, onde a igreja está bem estabelecida. Talvez aí estejamos procurando uma zona de conforto. O sacerdote não procura zona de conforto. Ele é chamado a se sentir atraído para os lugares onde os desafios são maiores. E disso vai falar a segunda leitura. Você escolheu o texto do profeta Ezequiel no capítulo 34. Seria muito bom que tivesse pegado um versículo antes, que era o versículo 10. Nós sabemos que esse versículo é um versículo que não é tão romântico. Esse capítulo é o capítulo que tem Javé profere o sermão contra os pastores. Depois é que veio, eu vou cuidar. Depois, o versículo anterior falou assim: vou destituí-los, vou pedir que preste conta das ovelhas que te foram confiadas, e vou arrancar de sua boca estas que você tem devorado. Você deixou de ser pastor e se tornou um lobo. Por isso, sacerdotes, vou destituí-los. Sejamos dignos de ser sacerdotes, à altura da missão que nos é confiada. Então esse capítulo, ele faz uma pergunta no início muito bonita. Não deveria o pastor cuidar das ovelhas? Como pode o pastor cuidar de si mais do que das ovelhas? O sacerdote deve cuidar de si espiritualmente, acima de tudo, para cuidar bem do rebanho que lhe é confiado. Não é cuidar de si tirando proveito, explorando aqueles os quais lhes são confiados. Não é tirar proveito na forma de exploração. Mas é servidor, cuidando de si no sentido de cuidar bem da sua espiritualidade para essa mais perfeita conformação com este que é o pastor verdadeiro. Sabemos que essa profecia cumpriu-se em Jesus. Chegou esse momento que Deus enviou o seu Filho, que buscou sua identidade, tem sua identidade em Davi. Depois ele mesmo vai dizer: eu sou o bom pastor. E lá já no profeta Isaías dizia que vai tomar conta do rebanho. O sacerdócio ministerial, que já partilhamos, é uma extensão do sacerdócio de Cristo. Ele vai cumprir tudo que esse texto bíblico propõe. Vou estar no meio das ovelhas dispersas, vou cuidar das minhas ovelhas, vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas em dias de nuvens e de escuridão. Parece que nós hoje estamos vivenciando esse tempo. Tem muitos lugares, comentava com um padre que hoje, quando estive numa comunidade de uma paróquia, numa periferia urbana, falei, ali a gente vê a realidade de uma população, né, que está ali privada de tudo. E a igreja não pode se privar de estar ali. A igreja deve estar ali participando da vida dessa gente. Porque no que se diz respeito à administração pública, ali está um total abandono daquela gente. Que pelo menos dentro das nossas possibilidades tenha um sacerdote transitando ali. Porque muitas vezes os agentes públicos não estão ali no dia a dia, andando no meio daquela gente, vendo o drama, a situação que vive essa gente. Nós devemos ser ministros da proximidade, ministros da presença, que participa, como diz, ensina ou exorta a Gaudium et Spes. Podemos celebrar as alegrias do nosso povo e somos chamados a celebrá-las, mas não podemos deixar de participar das suas dores e dos seus sofrimentos. Seria uma grande omissão da igreja. Ali repousarão até que chegue,
a plenitude do pastoreio de Cristo, que é o ingresso na casa do Pai. Por isso mencionei congregar a família de Deus e conduzi-la ao Pai por Cristo do Espírito Santo. Vou procurar a ovelha perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente. E os que estão já num caminho de fé mais amadurecido, que aqui é chamado de ovelha gorda e forte, não deixar de cuidar. E comunidade de fé, leia depois Ezequiel 35, 34. Porque os versículos seguintes condenam o rebanho. Muito interessante esse texto. Fala que as ovelhas gordas costumam pisotear as mais fracas e julgá-las para o canto. É como o modelo que nossa sociedade está sendo construída. Quem tem mais estudo, melhores condições financeiras, vai expulsando os mais fracos e pobres para algum canto onde ficam abandonados. Isso está na continuidade desse capítulo que condena o rebanho. Então, muitos que estão no rebanho são cabritos, porque prejudicam os mais fracos. Esses são cabritos. Então, rebanho, igreja, somos responsáveis uns pelos outros. Sejam os sacerdotes, sejam cada um de nós. Termino nessa perspectiva que nós falamos da prostração. Deverá sair daqui um ancião, pela primeira carta de Pedro que você escolheu. Tome conta do rebanho de Deus. Este rebanho te foi confiado, ele não é seu. Os que frequentam a igreja não estão ali para as nossas instrumentalizações, para nos render aplausos, para que possamos oferecer a eles nossos personalismos. Mas eles são de Deus, confiados aos nossos cuidados. Entremos na dinâmica do evangelista ou do profeta São João Batista. É preciso que eu desapareça e ele cresça. O sacerdote todo dia deve pensar assim: se eu sair dessa comunidade hoje, essa comunidade permanece aqui de igreja cheia, porque ela já encontrou Cristo? Porque esse povo não é meu, é de Deus. Se o sacerdote sai de uma igreja ela esvazia, eu recebi. A gente fica satisfeito quando um padre é dedicado, anima a comunidade, enche a igreja, mas recebi dos fiéis, muitas às vezes algumas incompreensões, dizendo: esse padre encheu a igreja, quando ele sair daqui a igreja vai esvaziar. Falei: se isso acontecer, é um testemunho contra ele. Se torna um testemunho contra ele, porque ele não formou uma comunidade de fé. Ele praticou ali um personalismo. Isso não pode acontecer na vida da igreja. Devemos formar uma igreja estável na sua fé, madura na sua fé, ciente da sua fé, sabendo que o centro é Cristo e o altar da Eucaristia que nos coloca sempre em missão. Tome conta deste rebanho que te é confiado, cuidando dele não por obrigação. Ser padre não é um fardo pesado, a não ser que percamos a mística do sacerdócio. Que doar-se como Cristo doou, diz o Papa Francisco, é uma alegria do Evangelho. Ter o Evangelho na nossa vida como missão e anunciá-lo é uma alegria, não uma obrigação, não um fardo pesado colocado em nossa vida. Cuidemos da mística desse sacerdócio doação. Livre e de boa vontade. Que sentamos sempre livres e de boa vontade nesse serviço do Evangelho, cuidando do povo de Deus em nossas comunidades, viu, Fernando? Quero ver ali sempre livre, com liberdade, alegre, servindo o povo de Deus nessa alegria verdadeira, sentindo-se leve ali, porque faz o bem ao povo todos os dias. Isso traz uma alegria verdadeira. Então, sempre livre e com boa vontade. Estou aqui porque tenho que estar. Demonstrando ali às vezes frieza, desinteresse de participar da vida daquela comunidade de fé. Isto não. Mostre sempre a sua alegria de estar ali servindo este povo, com esse espírito dessas leituras bíblicas que você escolheu. Não por lucro vergonhoso, não busquemos vantagens materiais com o nosso ministério.
Sejamos simples e despojados, senão tornamos um escândalo. O padre só quer dinheiro. Para as necessidades da igreja, ele tem que dizer para a comunidade a necessidade do dinheiro. Mas ele não pode transformar isso em benefício pessoal, um dinheiro para si. Por isso ele recebe uma côngrua modesta, para usá-la para suas despesas pessoais e não dar escândalo na comunidade e que está apropriando do dinheiro da igreja. Não pode fazer isso, porque ele não busca lucro, e se ele busca, se torna um escândalo, não por lucro vergonhoso. Pedro já enfrentava isso no começo da igreja. Se ele escreveu aqui, é porque isso acontecia. Espero que não aconteça nos dias de hoje, que nenhum sacerdote dê esse escândalo de lucro vergonhoso em seu sacerdócio, mas com generosidade, com essa doação, não como donos daqueles que lhe foram confiados. Nós não somos donos da comunidade de fé, nós somos servidores da comunidade de fé, como modelos para o rebanho. Saia daqui um ancião, um modelo para aqueles aos quais o Senhor será chamado a servir e a guiar no caminho da fé, até que o pastor supremo, com o qual buscamos nossa conformação, nos chame para ingressar na casa do Pai onde Ele está. Que sua trajetória sacerdotal a partir de hoje seja fecunda e feliz. Que nunca lhe falte o amparo da graça de Deus, que nunca lhe falte, Fernando, a condução do Espírito Santo no seu ministério. Assim seja.